Eu Eu já tenho sei. pergunta aqui para ele aqui. E antes da primeira pergunta, bom dia, doutor Ricardo, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Julie. Bom dia, Luciano. É um prazer falar com vocês novamente. Doutor Ricardo, até para contextualizar aí todo mundo, né? A priori nós tínhamos a informação de que entraria em vigor em agosto. Depois foi postergado para maio de 2021, mas na última quarta-feira teve uma mudança, não é, Luciano? Pois é, o que aconteceu, né? Quer dizer, estava lá previsto no projeto de lei, né? Se eu não me engano, era um projeto de lei complementar, tramitando no Congresso. E aí, no artigo 4º, estava dizendo que a LGPD seria prorrogada até 31 de dezembro de 2020. Então, ela passaria a valer a 1º de janeiro. Só que os senadores, né, numa votação, o projeto foi aprovado no Congresso, depois foi para o Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados e depois para o Senado. Um acordo de lideranças tirou esse artigo que falava, aí entre outros assuntos, falando de auxílio emergencial, por exemplo, entre outros assuntos, retirou esse artigo 4º que prorrogava a LGPD. E aí, com isso, voltou-se a lei anterior, né, que tinha a lei que foi promulgada lá em 2018, que previa um prazo aí de 2 anos para a implantação da LGPD, foi em agosto de 2018, agosto de 2020. E aí, com esse dispositivo, como ele caiu, voltou a lei, né? E aí voltaria para agosto. E aí muita gente ficou na dúvida. Então, a LGPD já está valendo, não está valendo? E aí eu queria que o senhor esclarecesse a gente, né, essa dúvida aí. Muita gente ficou sem saber. Até a própria imprensa mesmo, a gente teve dificuldade de noticiar isso. O Senado emitiu nota, enfim, dizendo... Vários jornais, vários portais publicaram informações que não condiziam ali com a realidade, né? Eu até, em outro lugar que eu trabalho, até fui atrás dessa história, porque realmente estava complicado de entender. Esclarece para a gente. Bom, primeiro de tudo, é uma questão muito interessante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o cidadão. E eu vejo muito positivo essas questões de dúvida sobre que data a lei vai entrar em vigor, que data não vai, é sinal que todos estão interessados, porque nos protege. O que aconteceu essa semana? Eu acompanhei ao vivo, lá primeiro na Câmara dos Deputados, foi apresentado uma emenda ao projeto de lei, uma emenda em plenário que postergava a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados para 31/12/2020. Só que aí foi votada em plenário essa emenda, foi aprovada e aí precisou ser remetido ao Senado Federal. Aí foi remetido ao Senado Federal, como o Senado já havia esse ano discutido a questão da prorrogação, inclusive foi aprovada na mesma ocasião as multas que passarão a vigorar a partir de 30 de agosto de 2021, essa questão já tinha sido apreciada sobre a vigência da lei, porque o Senado entendeu que também deveria ter uma prorrogação e, por conta disso, o próprio Senado, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, ele, consultando o regimento interno, porque teve essa propositura, ele consultou e deliberou que, como o Senado já havia apreciado essa questão estaria superada e, portanto, ela foi suprimida do projeto de conversão em lei. E aí tem essa dúvida. No primeiro momento, o Senado emitiu uma nota, a assessoria de imprensa do Senado, falando que a lei passaria a vigorar no dia seguinte à votação. Aí, num segundo momento, eles voltaram atrás e a própria assessoria falou que a lei ela precisa de uma sanção presidencial e aí tem o prazo de 15 dias contados da data de recebimento desse projeto pela Casa Civil da Presidência da República.
Agora, doutor Ricardo, é importante, outra questão também que foi muito divulgada e nas redes sociais e também em algumas matérias, é que a LGPD pode entrar em vigor, então, daqui 15 dias após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Muitos veículos estão cravando isto. Qual é o procedimento de agora em diante? A gente pode dizer isso mesmo, que daqui 15 dias essa lei vai entrar em vigor? E aproveitando já, né, até porque aqui é uma prestação de serviço, em que isso impacta a nossa vida efetivamente? Em até 15 dias o presidente Bolsonaro tem acho que 2 semanas, né? Mas ele pode, ele pode sancionar ela hoje, inclusive, né? Exatamente, ele pode sancionar ela hoje, mas a gente tem que ter como visão que esse projeto de lei, ele já adiava a LGPD para o ano que vem, né? Eu torço como cidadão para que ele sancione o projeto de lei e ela passe a vigorar. Vi como positiva a iniciativa da Presidência da República no decreto que instituiu a Agência Nacional de Proteção de Dados. Existem algumas coisas que eu penso que precisam ser aprimoradas, a questão da autonomia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas para o cidadão o que a gente pode falar é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela está em vias de aprovação. E o que isso impacta? Por exemplo, você vai no hospital, você fornece seus dados para uma consulta, para um exame, você fornece seus dados, esses dados estão protegidos. Você vai no supermercado, que é algo do dia a dia, perguntam assim, você quer nota com CPF? A partir do momento que o cidadão responde sim, e existe a coleta do CPF, o CPF é um dado pessoal, a lei já abrange esse tipo de situações do dia a dia. Bacana. Não, acho que tem uma outra questão da LGPD, que é a sanção, né? Nós tivemos aí 2 anos de vacatio legis, que a gente chama, né? Que é um tempo aí para as empresas se adaptarem. Muita gente, 2 anos é um tempo, Júlio, muito grande, né? Para todo mundo se adaptar, criar mecanismos dentro das empresas. Também tiveram 2 anos aí para criar a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, se eu não me engano, né? Essa sigla. Mas as empresas não se adaptaram. E aí muita gente agora, inclusive, enfim, do meio legal e fora do meio legal, dizendo que essa história pegou muita gente de surpresa. Mas tivemos aí 2 anos de adaptação, o mercado não se adaptou a essas mudanças, não se criaram mecanismos aí de adaptação da LGPD. Como é que você vê essa afirmação de muita gente dizendo que foi uma mudança repentina, dizendo que o mercado teve esse tempo todo aí, 24 meses, 2 anos para se adaptar e não se adaptou? Olha, eu vejo essa questão, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na União Europeia. O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, ele foi promulgado em 2016 e passou a vigorar em 2018. Então foram-se 2 anos e as empresas tiveram que se adequar e lá não houve prorrogação. Aqui a gente já está na 2ª prorrogação e talvez uma 3ª prorrogação. O grande problema é que é uma cultura do nosso país da gente deixar as coisas para a última hora. Por isso que a gente vai em algum lugar, por exemplo, numa agência bancária, pegar um benefício, as coisas são feitas de última hora, por isso que tem filas. Por exemplo, título de eleitor, teve o recadastramento, que também, inclusive, é abrangido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso foi anunciado há muito tempo, as pessoas deixam para a última hora e aí existem filas. As empresas deixaram para a última hora, eles tiveram tempo, já houve uma prorrogação. Aí a gente entra numa questão que é a seguinte, a pandemia mudou tudo. E aí as pessoas acabaram deixando, muitas empresas funcionaram parcialmente e a lei continuou aí e todo mundo na esperança de prorrogar, não prorrogar, e teve esse imbróglio
que o Congresso Nacional entendeu por prorrogar por um período, por agosto, aí a medida provisória para maio, desculpem, e aí criou essa celeuma jurídica e a gente está nessa questão. Mas eu faço uma prestação, né, como vocês falaram, de serviço. Eu peço que entrem em sites de grandes empresas, de bancos, portais de notícia, todos eles já aparecem uma mensagem escrita que seus cookies estão sendo coletados. Cookies são informações coletadas pelo navegador e isso gera uma gama de informações muito grande, como perfil de consumo, gostos, enfim. Então, grandes empresas já se adequaram e não deixaram para a última hora. Pois é, grandes empresas já se adequaram, mas a gente ainda tem aí, por exemplo, uma autoridade nacional de proteção de dados, né, que é um órgão que tem que ser regulamentado pelo governo, ainda não foi implantado. As empresas também vão ter que ter novos cargos ali, vão ter que ter um controle mais rígido. Como é que você vê aí essa demora na implantação da NPD? Eu vejo a demora da implantação da NPD. Essa semana a gente teve a notícia boa com o decreto regulamentador, mas eu vejo que não foi positivo, porque é o cidadão que é prejudicado. Vamos supor que o presidente Bolsonaro ele sancione a lei essa semana ou semana que vem. A agência nacional ainda não foi implementada, não existem funcionários do Poder Executivo trabalhando nela. Por conta disso, as sanções não conseguem ser aplicadas em caso de descumprimento. E, aliás, eu faço uma ressalva que só a partir do descumprimento da lei, quando a lei só a partir do momento que a lei estiver em vigor, se tiver alguma violação, o cidadão pode recorrer ao judiciário, por enquanto ele está de mãos atadas. Pois é, e a punição, né? Parece que a lei vai estar valendo, mas ainda não vai estar, de uma maneira geral, as sanções, as punições, como a gente não tem a NPD também para controlar, enfim, nesse primeiro momento. Como é que você vê uma lei já valendo, né? Você acha que agora as empresas que não tomaram providências, elas vão se adequar, já que a lei vai estar vigente aí, enfim... O que você acha dessa? E queria que você falasse também das sanções, né, que estão previstas aí só para o ano que vem. Bom, vamos lá. Eu vou dar um grande exemplo do direito do consumidor. Existe lá no Ministério da Justiça um órgão responsável por sancionar as empresas quando existe violação ao Código de Defesa do Consumidor. A mesma coisa acontece com a ANPD, que é responsável por isso. Mas nada impede que, a partir do momento que se entre em vigor a lei, o cidadão se recorra ao judiciário e o judiciário dê uma sentença onde obriga a empresa a indenizar por eventual violação. Agora, a ANPD, ela tem o papel fiscalizador. Ela pode aplicar as sanções no âmbito do Poder Executivo e esse dinheiro pode ser usado para destinações aí como bem querer o Poder Executivo. Agora, indenizações para o cidadão, essas indenizações somente poderão ser procuradas, serem julgadas pelo Poder Judiciário. A outra questão das multas, as multas elas acabam sendo um meio de coerção para que se cumpra a lei. Num primeiro momento, eu vejo que como as multas só vão valer a partir de 2021, de agosto de 2021, eu vejo como uma questão prejudicial, porque se não existe um órgão fiscalizador, as empresas elas estão ali tratando a lei mais ou menos como um caráter de experiência, por assim dizer.
porque elas não vão ser sancionadas, mas eu volto a repetir que nada impede que o cidadão ele possa se socorrer do judiciário e pleitear uma indenização individual num caso específico. Pois é, a gente tem duas questões que podem melhorar o ambiente aí de negócios do nosso país. A reforma tributária, que a gente pode falar num outro momento aí, né? Mudar a questão de impostos, que isso para o estrangeiro é muito complicado entender, são 27 legislações no Brasil. E a gente tem a LGPD também, que dá mais segurança jurídica para empresas, para investimentos, para a sociedade de uma maneira toda. A gente está quase terminando a entrevista, eu queria que você falasse rapidamente para a gente o que muda, né, essas duas leis, principalmente a LGPD, em termos de competitividade para a nossa economia. A LGPD é muito positiva para a economia, porque hoje o dado ele é um sinônimo de dinheiro. Quem tem dados bem tratados são empresas de tecnologia que estão muito bem no mercado. Eu posso citar, por exemplo, a Apple e a Microsoft como uma das empresas que maior tem valor na Bolsa de Valores de Nova York. São empresas muito grandes que detêm tecnologia, assim como Google e Facebook. Empresas essas que são maiores, por exemplo, que aquela famosa marca de refrigerantes Coca-Cola. Então, a gente tem, hoje, as empresas de tecnologia, elas têm muito valor no mercado financeiro, porque elas detêm dados muito importantes e esses dados geram publicidades, geram receita e isso se tornou algo muito valioso e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela visa que esses dados não sejam divulgados indevidamente e as empresas trabalhem através da tecnologia de informação, visando sempre proteger esses dados e não expondo o cidadão. Tá certo. Ricardo Vieira de Souza, advogado especialista em direito digital, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço, Júlio, Luciano, e bom final de semana a todos os ouvintes. Para nós. Você sabia que a